Olá, eu sou a Donella Cruz. Vamos dar continuidade ao estudo de modelagem por equações estruturais de mínimos quadrados parciais. Nesse vídeo eu vou tratar sobre modelos de componentes hierárquicos, né? Bom, o que é um modelo de componente hierárquico? Eu vou trazer um esquema como exemplo para facilitar o entendimento. Supondo que se queira fazer a relação entre um construto governança e um construto doações. Às vezes o construto ele é tão complexo que ele tem outras camadas conceituais que por si só poderiam ser também uma construção latente. No caso da governança, se a gente tomasse, por exemplo, os princípios de governança da OSD como possibilidades, né, de outras variáveis latentes, como compliance, accountability, nós teríamos então o construto governança de segunda ordem, que estaria sendo composto por construtos de primeira ordem, que seriam lá os princípios de governança corporativa da OECD, por exemplo, aí, né, a compliance. Então, essas relações, quando elas são mais complexas, quando o construto que está sendo estudado tem subconjuntos ou subdimensões conceituais, geralmente se opta por fazer modelos hierárquicos, nesse caso aqui, um modelo de segunda ordem. Né? E por que a gente realiza esses componentes hierárquicos? Bom, primeiro, a própria questão conceitual, né? Como a gente colocou aí no slide anterior. O construto teórico, ele às vezes é melhor definido de maneira composta, né, de maneira hierárquica, ou a partir de subdomínios, né? Então você tem o domínio teórico da governança e você divide esse subdomínio teórico em outros domínios, então conceitualmente isso faz sentido. Essa é a primeira razão, ou melhor, a razão essencial, né? Além disso, existem algumas questões de ordem prática, né? Primeiro, que você pode reduzir a complexidade das relações que há no modelo. Vou trazer esse exemplo aqui. Nesse caso, o que a gente tem? Esse modelo inicial aqui, vamos tomado como complexo, né? Pegando o exemplo aqui da obra de Hare, Sarder, Ringo e Gurega. Tem Y1, Y2, Y3, tanto Y1, Y2 e Y3 impactam Y4, 5 e 6. Quer dizer, é um negócio difícil de entender, tem muita seta, esse traz uma complexidade. Se você transforma Y1, Y2 e Y3 em construtos de primeira ordem, associados a um construto de segunda ordem, um construto aqui hierárquico, né? Você teria então aqui o Y1, Y2 e Y3 e veja que as relações ficaram menos complexas, né? Porque você passa a ter, na verdade, uma única variável latente aqui impactando Y4, 5, 6. Então, essa é uma possibilidade, né? Além disso, você pode também evitar problemas de colinearidade entre variáveis latentes. Nesse caso aqui, né? Eu tenho Y4 que recebe setas de Y1, 2 e 3. Se você tiver problemas de colinearidade entre Y1, 2 e 3 em relação a Y4, ou em relação a Y5 e Y6, enfim, se houver problemas de colinearidade, e na verdade se houver em relação a Y4, certamente haverá também em relação a Y5 e Y6, você pode também usar o artifício de transformar essas variáveis latentes numa construção de segunda ordem, evitando esse problema de colinearidade, porque nesse caso veja que ROC aqui é antecedente de Y4, 5 e 6, portanto não há que se falar em multicolinearidade nessa relação aqui, não é? Nessas relações aqui. Então, essa também é uma possibilidade. Além disso, você pode também buscar evitar problemas de colinearidade entre variáveis manifestas, né? Se você tivesse variáveis manifestas de um construto que fossem altamente correlacionadas, tivesse problemas de colinearidade, poderia ser separado esse construto em dois construtos, por exemplo, conectando a um construto de segunda ordem, ou seja, pega um construto, divide em dois, e esses dois conectando ao construto de segunda ordem, você também pode evitar problemas de colinearidade em variáveis manifestas, tá? E quais são os tipos, né, de modelos de componentes hierárquicos?
Bom, aqui a gente está trazendo um modelo reflexivo-reflexivo, reflexivo-formativo, formativo-reflexivo e formativo-formativo. Essa relação aqui é a seguinte ordem. O primeiro elemento, aqui no caso reflexivo, tem a ver com os construtos de primeira ordem aqui, ou de ordem inferior, né? Então aqui veja que ele é reflexivo. Tá? Esse segundo termo tem a ver com o modelo de ordem superior. Então veja que aqui a relação também é reflexiva, né? Porque ROC é refletido em LOC 1, LOC 2 e LOC 3. Né? Já nesse caso aqui a gente tem o modelo, as variáveis de primeira ordem, né? Reflexivas, está aqui as setinhas, né? Saindo de LOC para x1, x2, x3, de LOC 1, mas é formativo em relação a ROC, né? Porque veja, LOC 1, LOC 2 e LOC 3 apontam seta para ROC. Então o primeiro termo tem a ver com o elemento aqui de primeira ordem, o segundo termo com o elemento de segunda ordem, ou o elemento inferior ou o elemento superior. Ok? Então ele pode ser dessa forma. Agora, quando a gente tem esse elemento reflexivo, né, o que a gente está trazendo também é que a gente pode fazer uma medida repetida em relação a essa construção. Então, se eu tenho LOC 1, LOC 2 e LOC 3, e LOC 1 refletido de x1 a x3, LOC 2 de x4 a x6, LOC 3 de x6 de 7 a x9, eu vou pegar essas mesmas variáveis latentes aqui e vou repetir aqui. Né? Por isso que são medidas repetidas. Vou fazer o espelhamento, vou pegar o conjunto de variáveis manifestas dos construtos de primeira ordem e vou conectá-las ao construto de segunda ordem. Então estou usando aqui medidas repetidas. E se aqui é reflexiva, eu faço igualmente aqui medidas reflexivas. Okay? Isso acontece sempre que a relação de segunda ordem, essa técnica apropriada, quando a relação de segunda ordem é uma relação reflexiva. Né? Então, se eu tenho um modelo reflexivo ou formativo-reflexivo, a sugestão, a recomendação que a literatura traz é de utilizar medidas repetidas. Mas nesse caso é importante ter o cuidado de que os construtos de primeira ordem tenham o mesmo número de variáveis manifestas. Né? Então, na hora de fazer a construção do questionário ou a construção de como os dados serão coletados, é importante ter isso em mente. Caso não seja possível, buscar que seja um número bastante parecido, né? Inclusive não sendo possível rodar com o modelo completo e retirando uma variável para que fique, por exemplo, do mesmo tamanho e verificar as consequências que isso tem. Mas no planejamento da pesquisa, se já puder considerar que os construtos de primeira ordem terão o mesmo número de variáveis manifestas, isso ajuda bastante o procedimento, né? E nesse caso aqui de uma construção reflexiva na segunda ordem, o que a gente tem aqui? Se isso aqui é reflexivo, isso aqui na verdade serão as cargas externas, né? Então esse coeficiente aqui de caminho, né, ele vai ser expresso por meio da carga externa, ok? E não há que se falar em validade discriminante do construto de primeira ordem em relação ao construto de segunda ordem, né? Veja, nós estamos fazendo o espelhamento, então são medidas repetidas, então não há que fazer uma discussão sobre a análise discriminante de ROC em relação a LOC. Agora, se houvesse, e possivelmente haverá outras variáveis aqui, como ROC conectando com uma outra variável latente, aí sim você vai fazer a verificação discriminante de ROC em relação a essa variável que está aqui, e igualmente com relação a LOC. Tá? Então a análise discriminante não se aplica em relação aos construtos de primeira ordem e de segunda, mas em relação ao restante, e isso é aplicado. Ok? Agora a gente tem também modelos reflexivos formativos e formativos somativos, ou seja, né, modelos em que na relação hierárquica aqui a relação se dá de maneira formativa. Nesse caso, a forma de processar é de outra maneira, né? Então a gente faz aqui uma abordagem de 2 estágios, né? Então veja aqui um reflexivo formativo e formativo formativo, ou seja, a relação hierárquica ela é formativa. Tá? Nesse caso, no primeiro estágio, o que a gente faz?
faz exatamente o espelhamento, ou seja, usa as medidas repetidas. Processa o modelo e depois usa, no segundo estágio, os scores das variáveis latentes de primeira ordem para poder ser o que representaria as variáveis manifestas do construto de segunda ordem. Então veja, faz o modelo, repetindo as variáveis manifestas dos construtos de primeira ordem para o de segunda, processa o PLE-SPM, pega as cargas das variáveis latentes de primeira ordem, os scores das variáveis latentes de primeira ordem, e esses scores são utilizados como variáveis manifestas do construto de segunda ordem. Então a abordagem aqui é uma abordagem de 2 estágios, né? Ou seja, se as relações forem reflexivas ou formativas reflexivas, ou seja, essa relação aqui do construto de primeira ordem, do construto de segunda ordem em relação ao construto de primeira ordem, se essa relação for reflexiva, a literatura recomenda utilizar medidas repetidas, né? Ou seja, o espelhamento das variáveis manifestas. Ponto. Por outro lado, se essa relação for formativa entre os construtos de primeira ordem e de segunda ordem, ou seja, modelos reflexivos, formativos, a recomendação é utilizar a abordagem de 2 estágios, né? Em que na abordagem de 2 estágios, primeiro se processa as medidas repetidas, pega então os scores das variáveis latentes de primeira ordem e usa esses scores como variável manifesta para a variável latente de segunda ordem. Ok? Outra questão importante que o modelo traz é como avaliar o efeito de uma variável antecedente que não seja uma construção de primeira ordem, né? Então aqui, por exemplo, a gente tem a variável de primeira ordem y1, y2, y3 para uma variável de segunda ordem y4, né? E eu tenho a variável y5 que está jogando efeito sobre y4. Ou seja, a variável y5 está jogando efeito sobre a construção de segunda ordem. Nesse caso, a ideia é que se utilize medidas repetidas. E ao utilizar as medidas repetidas, que o que vai ser analisado não é aqui a relação entre y5 e y4, essa relação aqui. O que vai ser analisado, na verdade, é o efeito total. Então, vai ser analisado essa relação direta, mais as relações indiretas, ou seja, y5 jogando para y1, que joga para y4, y5 para y2, que joga para y4, y5 que joga para y3 e y4. Então, na hora de analisar o efeito dessa variável latente antecedente, que não é um construto de primeira ordem, numa variável de segunda ordem, não deve ser observado apenas o efeito direto, mas na verdade o efeito total, ou seja, o efeito direto mais o efeito indireto. Ok? Vamos processar isso no R então. Bom, estamos aqui então já no ambiente do RStudio. Vou habilitar aqui, a gente já está dando continuidade, né, esse script e o banco de dados está disponível na descrição do vídeo. Vou habilitar aqui o pacote PLE-SPM, a gente vai continuar utilizando, né? A gente já rodou todo o modelo, só que agora eu vou fazer uma mudança, né, nesse modelo. Eu vou criar, na verdade, um construto de segunda ordem, né? Então nós tínhamos uma relação de CRP, PA, SI impactando CS, né? E eu vou criar agora um construto de segunda ordem que eu vou chamar aqui de HC. Tá? Esse HC que eu vou estar criando, ele vai ser um construto composto, né? Inicialmente de um modelo reflexivo e eu vou compô-lo a partir de CRP e PA. Por quê? Porque CRP e PA tem a mesma quantidade de variáveis. SI não tem. Tem mais variáveis, né? Então, para poder garantir o mesmo número de variáveis, vou fazer um construto de segunda ordem CRP e PA. Tá? Então, vou criar aqui primeiro os vetores, né? Fazendo aqui então de maneira reflexiva, né? Então eu tenho HC impacta CRP, HC impacta PA, né?
e HC impacta CS, e SI impacta CS. Ok? Vou então criar aqui agora o objeto, né, de caminho e vou plotar o modelo só para a gente ver. Então aqui está o modelo, né, ou seja, a construção aqui de segunda ordem refletida, HC refletido por PA e CRP, e HC impactando CS, SI impactando CS, ok? Então agora eu vou fazer aqui as construções, né? Então veja que HC ela vai ser medidas repetidas, né? Então eu vou pegar CRP, que é de 19 a 21, e PA, que é de 16 a 18, e vou colocar todos aqui em relação a HC. Então HC é de 16 até 21, né? Ou seja, eu estou pegando todas as variáveis manifestas dos construtos de primeira ordem e espelhando aquilo nesse construto de segunda ordem, tá? SI e CS não mudou. Vou processar. E eu estou fazendo um modelo reflexivo. E vou colocar tudo reflexivo, SI, CS, tá? Só para poder desenvolver esse modelo aqui. Então estou colocando aqui que todos são reflexivos. E agora eu vou processar. No processamento, veja que eu estou usando o esquema aqui fatorial, tá? Porque a sugestão no geral é que quando o modelo é reflexivo, se use o esquema de ponderação fatorial, tá? Então até coloquei essa anotação aqui, ok? Vou processar aqui por 100 para poder andar mais rápido, tá? Mas vou manter 1000 aí no script de vocês. Vamos agora verificar então os resultados. Olhando aqui para os resultados, o que a gente tem que fazer, né? Nos interessa verificar aqui o que? Em termos de unidimensionalidade, né, não há que se fazer uma discussão em relação a essa construção de segunda ordem. Você vai fazer em relação aos construtos de primeira ordem apenas. Tá? Com relação às cargas, já que é um modelo reflexivo, a mesma coisa. Né? Você vai olhar apenas as cargas dos modelos de primeira ordem. Você está validando o modelo de primeira ordem. O segundo construto ele é um artifício, na verdade, que está sendo feito a partir de medidas repetidas. Tá? Então não muda nada em relação ao modelo de avaliação de construtos reflexivos. Tá? Veja que numa carga cruzada, se a gente olhar, por exemplo, CRP e PA, né, que são os construtos ligados a HC, veja que CRP, por exemplo, em relação a Q25, a carga aqui é maior com HC do que com o próprio CRP. Né? Mas isso aqui você não vai olhar, porque você não vai fazer esse tipo de distinção. Né? Você vai olhar apenas para o coeficiente, para o modelo estrutural dentro dessa estrutura. Tá? O que você pode fazer é utilizar técnicas, por exemplo, de análise discriminante para verificar HC se é diferente de SI e de CS. Tá? Isso você pode fazer. Mas a forma de fazer isso é a mesma maneira de qualquer variável latente, né, qualquer construto reflexivo. Então não vou me ocupar disso aqui. Tá? Só registrando, você faz essa análise discriminante em relação às outras variáveis latentes que não sejam variáveis que compõem esse modelo de componentes hierárquicos. Tá? Agora, já no relação ao modelo interno, é exatamente isso aqui que nos interessa. Né? Então veja, a primeira questão que a gente tem aqui é o coeficiente de caminho, que é representado no caso de modelo reflexivo pelas cargas externas, de HC em relação a CRP. Né? Porque HC é que está jogando impacto em CRP. Então eu tenho aqui HC sendo refletido por CRP. Esse coeficiente de caminho aqui ele é expresso pela carga externa. Tá? E nesse caso aqui a gente verifica que foi significante. Depois olha em relação a PA, também é significante, que é essa relação de HC aqui com o PA. E aqui em relação a CS, né, que é o SI joga para CS e HC também, a gente tem também os valores significantes, ok? E nesse caso aqui é claro que na hora de fazer a avaliação do modelo estrutural, você tem que verificar a questão de colinearidade entre HC e CS, SI e CS, ok? Correlação entre variáveis latentes, também não há que se olhar em relação a HC, né, acerca dos construtos de primeira ordem. Tá? E aqui a gente tem também expresso
o R2 de CRP e de PA, por quê? Porque HC está jogando efeitos sobre CRP e PA. Então esse R2 aqui mostra em que medida que HC é refletido por esses construtos, né? Então essa seria uma forma de interpretar. Tá? Bom, a gente tem aqui depois a questão dos efeitos, a validação de bootstrapping, e aí você vai fazer todo o procedimento de interpretação do modelo estrutural, tal qual se faria se não fosse o modelo hierárquico. Tá? O importante no modelo hierárquico é você verificar as relações do modelo estrutural, claro que e garantindo, né, a avaliação do R2, da medida da média de redundância, todas essas relações estruturais, ok? Vou fazer agora um processamento de um modelo reflexivo formativo, né? Então agora a relação estrutural ali do construto de segunda ordem HC ele vai ser de maneira formativa, né? Então eu vou continuar com CRP e PA como de primeira ordem, tá? Então eu vou ter na verdade aqui, perceba, CRP impacta HC, PA impacta HC, né? SI impacta CS e HC impacta CS. Então eu vou ter que reconstruir isso aqui. Tá? Vou refazer aqui o modelo, porque a ordem foi alterada, né, do caminho, e vou plotar para a gente ver. Veja que agora eu tenho uma relação formativa. Né? Eu tenho aqui CRP jogando para HC, PA jogando para HC, ou seja, CRP e PA formando HC, né? HC impactando CS e SI impactando CS. Okay? Nesse caso, como eu estou falando de um modelo que é formativo na relação hierárquica dos componentes, aí eu já vou utilizar o modelo de caminho, tá? Porque aqui ele é reflexivo formativo, né? Aqui eu estou fazendo um modelo que é reflexivo formativo. Então deixa eu colocar aqui que ele é formativo. Para você já vai estar corretinho, tá? Então aqui eu estou usando o caminho como modelo de esquema, né? Lá em cima eu usei o fatorial, porque era reflexivo e reflexivo. Tá? Então eu vou rodar aqui com 100 apenas, que é para já estar aqui, para vocês eu vou colocar 1000. Então já rodei. Não me interessa, claro que você pode olhar, mas nesse momento eu não vou me interessar nem em fazer nada disso. Você teria que fazer o quê? Validar todo o modelo de mensuração, retirar ou não uma variável, e depois que você chegasse a esse modelo fechadinho, completo, aí você ia rodar e a partir disso depois ia criar os scores. Ó, tá vendo? Eu estou criando os scores aqui dessa relação. Então estou pegando o objeto PLS Supermercado RF que foi criado aqui, estou criando o objeto com os scores dele. Então estou fazendo aqui a linha 175, criando os scores. Agora eu estou pegando esses scores por exemplo, dados aqui CRP é igual ao score de CRP. Estou pegando dados de PA, é o score de PA. Estou rodando aqui, criando, fazendo o quê? Incluindo no banco de dados do objeto dados, né, que é o nosso banco que tem todas as variáveis, criando essas variáveis dos scores. Tá? Então joguei aqui nos dados. Veja que no objeto dado agora a gente já tem aqui os scores de CRP e os scores de PA. Tá? Aí eu vou criar agora então a relação criando apenas a relação sem aquelas variáveis de primeira ordem, né, que aqui é a abordagem de dois estágios. Primeiro eu repeti, fiz a replicação, espelhamento, né, medidas repetidas. Agora eu vou usar os scores como variáveis latentes. Então vou redesenhar o modelo, vou fazer de novo aqui o caminho. Aí eu vou colocar aqui, eu estou colocando B aqui como formativo, né? Porque o HC aqui agora ele tá formativo, né? E na hora de criar aqui os blocos, né? Veja que eu estou utilizando aqui para HC as variáveis 22 e 23, né? Ou seja, os scores aqui, o CRP é 22, PA é 23, né? Então, para SI, eu estou usando aquelas variáveis manifestas que nós medimos no questionário, para CS também, mas para HC agora eu estou usando os scores das variáveis latentes, que seriam os construtos de primeira ordem. Tá? Então, criei aqui o bloco, já fiz aqui o modelo colocando o HC como formativo, e agora eu vou rodar. Tá? Nisso que a gente roda, aí sim é o momento de interpretar. Okay? Então, o que a gente vai buscar aqui
a interpretar a relação especificamente estrutural, né? Porque basicamente a gente pode olhar aqui as medidas formativas, né? Eu tenho, por exemplo, PA aqui com peso negativo, né? O score da variável PA. A gente pode verificar no Bootstrap, né? Se esse valor, se ele olhando no peso, né, de PA, ele está negativo e ele é significante, né? Então a gente pode buscar aqui fazer uma inversão em relação a isso, para garantir que os pesos sejam todos positivos ou todos negativos, para poder facilitar a interpretação depois da própria variável latente. Então o que a gente processa aqui depois é toda a interpretação do modelo estrutural em relação ao modelo, considerando agora o modelo hierárquico como modelo formativo, tá? Então, na verdade, aqui a gente vai estar repetindo toda aquela interpretação que é feita em relação ao modelo estrutural. A interpretação se dá da mesma forma, o que ocorre apenas é a maneira de você manipular isso dentro do pacote PLS-PM, né? Então, no caso, você usa as medidas repetidas, que é o que a gente fez quando o modelo é reflexivo, a gente faz através da replicação. E quando o modelo é reflexivo formativo, a gente faz a replicação e depois usa as variáveis latentes, usa os scores das variáveis latentes como variáveis manifestas. Tá ok? É isso.